Olá, queridos discípulos de Jesus. Vamos lá? A nossa escola bíblica diária, 6,6 minutos, conhecendo mais o livro de Atos dos Apóstolos. Aula 2. Atos, a igreja em ação. Atos 2, 42 a 47, nos dá uma clara visão de como a igreja estava agindo. Mostra que eles o quê? Se dedicavam. Dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Era uma igreja que se dedicava, ela tinha dedicação ao ensino, ela tinha dedicação à comunhão, ajudar o próximo através do partir do pão, e era uma igreja que orava. Era uma igreja onde todos estavam cheios de quê? De temor. E o que? Muitas o quê? Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Queridos, é muito claro que era uma igreja que andava de forma muito forte no sobrenatural. E todos os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Eles gostavam de estar juntos, de ter as coisas em comum. Não faltava nada para ninguém. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Era uma igreja que as pessoas vendiam o que tinham para compartilhar uns com os outros. Sabe? Era uma igreja que distribuía, que compartilhava. E todos os dias, o que eles faziam? Eles se reuniam aonde? No pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus. E o que aconteceu, queridos? Eles ganharam a simpatia do povo. O povo viu, esse pessoal é diferente. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, esse é um grande sonho nosso, todos os dias pessoas iam sendo o quê? Salvas. Queridos, isso resume bem quem é a igreja ali no livro de Atos. Mas vamos aprender mais um pouquinho. Sabe, a igreja do livro de Atos, que é a igreja nascente, ela tem um chamado que urgente de todo seguidor de Jesus cumprir as ações em nome de Jesus. Jesus estava agora em ação através da igreja, o seu corpo. Até mesmo o nome do livro se refere o quê? Às ações, os atos de quem? Dos apóstolos. Eles realizaram com o poder de quem? Eles realizavam tudo no poder do Espírito Santo. Eles não realizavam com a força deles. Talvez um dos grandes problemas da igreja nos dias de hoje é querer fazer muita coisa com sua própria força. Mas eles contavam com o poder do Espírito Santo para fazer o trabalho para o qual o Senhor os havia o quê? Treinado e comissionado. Jesus passou aqui aquele tempo fazendo o quê? Treinando os apóstolos. Comissionou eles, dando a eles essa missão. E eles estavam ensinando ao povo. Assim como Jesus prometeu, o Espírito Santo veio sobre os 12, enchendo-os de poder para realizarem a obra do apostolado. Ali nós vemos isso em Atos capítulo 2, do 1 ao 4. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e enche os apóstolos para cumprir a obra do ministério. Os apóstolos pregando a verdade do evangelho do Jesus ressurreto nas várias línguas do povo que estava reunido em Jerusalém para a festa da Páscoa de Pentecostes. Queridos, o foco aqui era o quê? Era a festa de Pentecostes. Muitos estavam ali desde a festa da Páscoa, porque muitos eles não voltavam para a sua casa, eles ficavam na festa da Páscoa até o Pentecostes ali para celebrar. E eles eram de diversas localidades e falavam diversas línguas, e eles, povo dessas diversas línguas, receberam a palavra através daquela poderosa pregação de Pedro ali em Atos capítulo 2. Percebendo que os homens eram simples e ouvindo-os falar fluentemente em muitas línguas, a multidão ficou o quê? Maravilhada. Não sei se vocês se lembram do texto. Além de ficar maravilhada, alguns outros acharam estranho, acharam que eles estavam tontos, na verdade. Mas é que a ação do Espírito faz na vida da pessoa. Deixa a pessoa tão cheia, que as pessoas alguns nem entendem.
E ali começa o início de conversões a Cristo. A igreja começa o quê? A cumprir a sua missão. Sabe, queridos, ainda a igreja em ação, a gente vê os convertidos ao evangelho tornarem-se o quê? Trabalhadores zelosos. Eles eram o quê? O evangelho foi levado pelo quê? Pelo povo simples que recebia a palavra. Os convertidos ao evangelho tornaram-se trabalhadores zelosos e imediatos. Quer dizer, eles sabiam o que tinha que fazer e agiam que de forma urgente. Mesmo em face de severas perseguições, nós vamos ver no livro de Atos, quando você estuda, também ali inicia-se o quê? A perseguição, porque o povo estava crescendo, o povo cristão. Então, todo cristão ali sabia que o quê? Que ele estava incomodando, porque ele reconhecia que tinha uma responsabilidade que era ensinar o evangelho. O evangelho, querido, a boa notícia de Jesus, ela tinha uma visão contrária, como até hoje tem, né, do mundo em que nós vivemos. É os ensinos de um reino diferente. E as perseguições foram terríveis, mas, queridos, preste atenção, esse povo vivia debaixo do poder do Espírito. Congregações vieram a existir por causa dessas ações energéticas por parte dos convertidos e também por parte dos apóstolos. Queridos, grandes igrejas foram plantadas por quem? Pelos convertidos. Por pessoas que receberam a palavra ali em Atos capítulo 2 e por pessoas ali que tiveram que sair de Jerusalém perseguidas. A grande igreja, uma das grandes igrejas aqui citada no livro de Atos, a igreja de Antioquia, ela foi fundada por quem? Por apóstolos? Não, por pessoas que tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição. E os apóstolos eram grandes pais que estavam ali abençoando sempre a igreja. Tanto que a igreja de Antioquia, ela recebe o quê? Ela recebe Barnabé. Barnabé foi enviado por quem? Pelos apóstolos. Sabe, queridos, este é um relato único de como a graça de Deus foi oferecida e aceita durante os primeiros 30 anos da igreja do Senhor. Atos é um livro de história. A história de como os cristãos entraram em ação pela causa de Cristo. A história do que os apóstolos ensinaram as pessoas a fazer. E eles aceitaram o que é a oferta da graça de Deus. É muito precioso, porque as pessoas começaram a entender a graça, o poder de Deus, através do que? Da ação da igreja. Agora, queridos, como que a igreja acontecia essa formação? É importante a gente entender que o quê? A gente vai encontrar exemplos claros no livro de Atos que uma série de ações culminava na salvação de pessoas. E essa mesma série de ações acontece hoje. Por exemplo, que série é essa? Aqueles que conheciam a verdade, então os primeiros que foram ministrados, os apóstolos e os primeiros discípulos, eles começaram a ensinar essa verdade para outros, certo? Aqueles que eram ensinados, os que recebiam o evangelho, aceitavam, né, esse evangelho e criam nele. Eles criam no quê? No que lhes era ensinado. Então os crentes se arrependiam do quê? Dos seus pecados. E esses arrependidos expressavam oralmente sua fé em Jesus como Cristo. Quer dizer, eles declaravam: Jesus é Senhor da minha vida. Esses crentes arrependidos, arrependimento e confissão de pecados, eles eram o quê? Batizados. E eles eram batizados rápidos, querido. Não demorava para batizar, não. O que acontecia com eles? Eles aceitavam a responsabilidade de quê? De ensinar o evangelho para outros, certo? Vocês estão vendo que o que? Eles aceitavam e eles começavam a ensinar para outros. E esses outros o quê? Que recebiam. O que acontecia com esses outros? Presta atenção. Esses outros também aceitavam, esses outros criam. Eles se arrependiam, eles declaravam sua fé. E eles eram o quê? Batizados. E eles o quê? Aceitavam a responsabilidade de ensinar o evangelho. Simples, não? Amém, queridos? A igreja crescia de forma simples e eficiente. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus.